E eu começo por aqui falando que depois de mais de 2 décadas de negociações, entrou em vigor hoje o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, criando um dos maiores mercados do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Mais de 80% das exportações brasileiras para o bloco europeu já passam então a ter tarifa zero nesta fase inicial, com uma redução gradual para a maioria dos produtos ao longo dos próximos anos. O agro brasileiro é apontado como um dos principais beneficiados, com expectativa de aumento nas exportações, mas também enfrenta ali desafios como exigências ambientais mais rígidas e mecanismos de proteção europeus. Bom, para a gente entender o que muda na prática, a gente conversa agora com Regiane Bressan, ela que é professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina, já está por aqui com a gente. Professora, muito boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Agro Notícias. Boa noite a todos que nos assistem. Professora, quero começar olhando para esse cenário geral, né? Na prática, o que muda a partir de hoje com a entrada em vigor, né, do acordo Mercosul-União Europeia? Bom, vamos lá. Um acordo que levou 27 anos para entrar em vigor. Foram muitos avanços e retrocessos nesse momento de negociações. Depois tivemos o momento de revisão que aconteceu entre 2023 e 2024, até ele ser ratificado entre o final do ano passado e o início desse ano. O que começa hoje é, paulatinamente, uma diminuição tarifária, ou seja, essa redução, esse livre comércio, ele não começa imediatamente. Os países do Mercosul terão até 15 anos para se adaptarem, por sua vez, os países europeus terão uma década, 10 anos de adaptação à redução tarifária. É claro que nós temos segmentos que são contrários, lembrando que no caso da Europa temos a política agrícola comum, que é uma política histórica da União Europeia, que já foi o principal destino dos recursos europeus, mas que hoje vem mudando, colocando a Europa também para uma abertura comercial que vai exigir um preparo maior, já que o Brasil é muito competitivo no setor do agronegócio. Falando um pouquinho do momento atual, nós teremos 15 anos para nos adaptarmos. Vamos, claro, liberalizar o comércio, mas, como já foi rapidamente mencionado, teremos um período em que cotas de importação serão necessárias, ou seja, teremos alguns limites para exportarmos à União Europeia. Isso porque foi uma exigência de países que eram contrários ao acordo, como França, Polônia, Itália. Portanto, teremos, claro, uma abertura comercial, mas nesse primeiro momento com algumas limitações, com alguns senões, com algumas exceções, mas é claro que o caminho é de um comércio livre e estável. Certo, professor. E trazendo mais detalhes desse impacto direto no agro, né? O agro brasileiro é apontado aí como um dos grandes beneficiados. E eu queria te ouvir quais setores devem ganhar mais competitividade nesse primeiro momento. Bom, o setor do agro é o setor que mais se interessou pelo acordo desde o seu início, porque nós, Brasil e também os demais países do Mercosul, são bastante competitivos, não apenas em relação à Europa, mas em relação ao resto do mundo. Claro que há setores tradicionais, como a própria carne bovina, açúcar, que serão muito beneficiados, mas existem segmentos em especial, como por exemplo dos orgânicos, frutas cítricas, frutas tropicais, que podem ser muito beneficiados, já que existe um comércio regular constante, mas que com a liberalização comercial, esses segmentos devem aumentar ainda mais a sua exportação para a Europa. Algo que a matéria disse, que vale a pena comentar, trata-se das exigências europeias em relação ao meio ambiente. A gente sabe que a Europa é bastante criteriosa
quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, em Agenda 2030, ou seja, aqueles produtores que conseguirem ter o selo verde, conseguirem comprovar que a sua produção respeitou a sustentabilidade, ou mesmo, como eu disse, o setor de orgânicos, esses devem ser ainda mais beneficiados, porque a Europa deve dar mais margem, ou seja, deve preferir esse tipo de produto. Aliás, essa era uma contrapartida exigida pelo acordo, e que em 2023, na revisão do acordo, nós conseguimos manejar a contrapartida ambiental para a arena da cooperação, ou seja, já não vai ser mais uma contrapartida no âmbito comercial, o meio ambiente vai entrar numa agenda da cooperação, e a União Europeia deve nos ajudar com tecnologias, com ferramentas para alcançarmos, inclusive, o que a Europa espera da produção brasileira. E, professora, olhando um pouco mais para essa questão das tarifas e de mercado, né, com mais aí de 80% dos produtos já com tarifa zerada, isso pode gerar um aumento imediato das exportações ou é um efeito ali mais gradual, mais a conta-gotas, digamos assim? Certamente o efeito ele é gradual, ou seja, iniciamos agora um processo de liberalização. Isso vai abrir margem, por exemplo, para mais comércio, para novos acordos. Portanto, a partir de hoje, acordos que já eram celebrados, acordos de comércio, né? Comércio celebrado entre as duas partes continuam, mas agora com diminuição de tarifas, e possivelmente mais comércio deve existir a partir dessa diminuição tarifária. Agora, tem um ponto importante que eu queria comentar, que tangencia, por exemplo, a produção manufaturada aqui no Brasil. Na medida em que nós teremos um aumento de concorrência, certamente o Brasil, que é um país protecionista, vai se ver obrigado a melhorar a sua competitividade em setores que nós não estamos acostumados com a competitividade. Veja só o setor, pensando no agronegócio, que é esse setor de vinhos, o setor de lácteos, de queijos, em que a Europa é muito competitiva. Assim, nós devemos ter uma produção que, claro, vai levar 15 anos para se adaptar, mas é possível que ela se torne mais competitiva, e ao longo do tempo nós teremos uma redução geral de preços, e quem é o grande beneficiado é o consumidor, ou seja, o consumidor a longo prazo deve pagar muito menos pelos produtos de maneira geral. Tá certo, professora Regiane Bressan, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui hoje, a análise, os comentários compartilhados e até uma próxima. Fico à disposição, até uma próxima. Até mais.